Boa noite, queridos irmãos. Vamos abrir então novamente no nosso texto do Evangelho de Lucas, o final do capítulo 12. E leiamos novamente os versos de 49 a 59. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos ter ainda mais um tempo de oração. Senhor, nós agradecemos a oportunidade de mais esta noite o Senhor nos permitir considerarmos na Tua Palavra. Nós somos totalmente dependentes e necessitados do Teu auxílio, do Teu socorro em nossa direção. Nós não sabemos falar, nós não sabemos ouvir. Nós precisamos que o Senhor abra nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que nós possamos receber de maneira adequada a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que nesse tempo haja proveito, haja lucro para o Senhor no meio da Tua igreja. Que o Senhor ganhe, que o Senhor alcance aquilo que o Senhor deseja no meio de nós, pela instrumentalidade da Tua Palavra. Essa espada tão poderosa que é o Teu instrumento por excelência. Que ela alcance, Senhor, áreas das nossas vidas que foram até então intocadas. Que o Senhor nos toque, então, nessas áreas. Que o Senhor alcance em nós aquilo que o Senhor tem desejado por tanto tempo, mas ainda não tem obtido. Nos ensina a ver a que horas estamos da noite e que urgência tem o Senhor de que essas coisas sejam alcançadas em nós. Seja conosco ainda nessa noite, nos abençoa, nos protege e nos auxilia. No nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria então de continuar, de seguir com os irmãos nesse segundo trecho, que compreende os versículos 54, 59, final desse capítulo 12. Então, como uma segunda parte daquilo que consideramos na reunião anterior. Nesse primeiro texto aí de 49 a 53, nós consideramos então, debaixo daquelas 3 palavras, né? O fogo, o batismo e a espada, aquilo que o Senhor quis dizer, quis revelar nesse solilóquio, nesse pequeno discurso que ele faz sem se dirigir especificamente a ninguém. E justamente por isso é tão precioso, né? Um desses raros episódios, desses raros momentos em que o Senhor deixa entrever algo do mais íntimo do seu coração,
Que lindo, que precioso e que gratidão nós temos ao Senhor por Ele nos permitir esses lampejos, esses pequenos tempos de visão daquilo que estava no seu mais íntimo do seu coração. Agora, a partir desse versículo 54, ele não mais está falando sem um interlocutor definido. Agora ele tem um interlocutor, as multidões. Então o versículo 54 diz assim, disse também as multidões. E por que também? Porque se você observar os trechos anteriores aí, por exemplo, a parábola do servo vigilante, o Senhor está falando com os seus discípulos, mas não em particular, não em segredo. Ele está falando com os seus discípulos, mas serve para a multidão também pode ouvi-lo. Agora é o inverso, agora ele está falando com a multidão, mas serve para os seus discípulos também, os seus discípulos estão ouvindo. Então é o inverso do que acontece no trecho anterior, em que ele fala com os discípulos, mas a multidão está ouvindo. Agora ele fala com a multidão, mas os seus discípulos estão ouvindo. Então esse trecho começa, disse também as multidões. E esse trecho precisamos lembrar aos irmãos que ele está chegando ao final aí daquela única ocasião, daquele único discurso que começa no capítulo 11, versículo 13 e vai até o versículo 9 do capítulo 13. Uma única ocasião, um único discurso em que ele se dirige aos seus discípulos, às multidões e mesmo a nenhum dos dois. Então nós estamos caminhando para a conclusão desse trecho, para a conclusão desse único raciocínio, dessa única ocasião, desse único discurso. E esse discurso vai se encerrar, então, é claro que eu não quero me alongar nisso. Outro irmão, após os encontros que teremos aí nesse período de carnaval, seguirá então no capítulo 13. Mas se você ver aí o capítulo 13, versículos 1 a 3, depois 4 e 5 e depois 6 a 9, o Senhor, na conclusão, no fechamento desse discurso, ele vai fazer uma exortação, uma solene exortação ao arrependimento, usando dois acontecimentos recentes, que estavam ali frescos na memória dos seus ouvintes, um incidente dos galileus que Pilatos matou, e de uma torre que desabou em cima de outros. Esses dois incidentes estavam recentes, estavam na mente dos seus ouvintes, e depois ele vai contar uma parábola, a parábola da figueira estéril. E tanto esses dois incidentes quanto essa parábola tem o objetivo de exortar os seus ouvintes ao arrependimento. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque esse trecho que nós vamos considerar agora é precisamente uma introdução a essa exortação. É aqui que ele vai começar a exortar a respeito de arrependimento. E talvez isso possa nos passar despercebido, se nós formos desatentos, se nós olharmos para esses versículos sem cuidado. É assim então que ele vai introduzir o que ele vai apresentar aí a partir do capítulo 13. Portanto, uma exortação ao arrependimento. Mantenha isso diante dos seus olhos, mantenha isso em mente enquanto nós consideramos os próximos versículos. Eu vou procurar seguir, como temos feito, versículo a versículo, e o irmão vá guardando essas pequenas informações, esses pequenos fatos, aí na sua sacolinha, e vamos tentar, ao final desse último versículo, juntar esses fatos e formar uma visão geral do que é que está acontecendo aqui. Então, esse é o primeiro fato. Nós estamos no fim de um discurso, que começa lá no capítulo 11. Esse discurso vai terminar com uma solene exortação ao arrependimento, com base em dois fatos e uma parábola. E essa exortação ao arrependimento começa aqui, nos versículos que estamos considerando. Então o Senhor começa a desenrolar uma cena diante dos seus ouvintes, aquelas multidões. Ele diz assim: quando vocês veem aparecer uma nuvem no poente, no oeste, então logo vocês dizem que vem chuva. E de fato assim acontece. Isso é um conhecimento meteorológico básico de quem mora em Israel. O que tem ao poente, o que tem a oeste de Israel? O mar Mediterrâneo. E desde tempos imemoriais, quem mora naquela terra sabe que quando uma nuvem vem da direção do Mediterrâneo, isso é sinal de chuva. Você tem um episódio desse lá no primeiro livro dos Reis, né? Com certeza os irmãos se lembram daquele episódio em que o moço de Eliseu, depois que Eliseu ora, depois de tempos sem chover, né, ele diz que vem uma pequena nuvem, diz assim: se levanta do mar, ou seja, lá do oeste, lá do mar Mediterrâneo, levanta-se do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí
Elias disse assim, então aparelhe os carros, porque vem chuva. E de fato vem chuva torrencial. Essa é a expressão que está aí no seu versículo 54. Não é um chuvisco, é uma chuva torrencial, uma tempestade de raios e relâmpagos. Um primeiro superlativo aqui. Vá anotando essas informações, vá colhendo elas aí na sua sacolinha. Porque o versículo seguinte vai usar o segundo superlativo. Diz assim, e quando vedes soprar vento sul, ninguém vê o vento, né? Mas a gente vê os efeitos. Então, se as árvores estão se movendo e esse vento vem do sul, então vocês dizem que haverá calor. E de novo é um superlativo. Assim como a chuva do versículo 54 é uma chuva torrencial, esse calor do versículo 55 é um calor escaldante. Esses são os termos que Jesus está usando aqui. E por que será que o Senhor está falando em termos tão agigantados, tão superlativos? Porque quando ele fala de chuva, ele fala de uma chuva torrencial, e quando ele fala de calor, fala de um calor escaldante. Em outras palavras, irmão, permita-me parafrasear de certo modo aqui o Senhor, ele está dizendo assim, tão óbvio quanto a chuva que vem do mar, tão patente quanto o calor que vem do vento sul, é este tempo, essa época. O próximo versículo vai dizer justamente isso, né? Hipócritas, diz o versículo 56. Vocês sabem interpretar o aspecto, ou a face, o rosto da terra e do céu, e não sabem discernir essa época, esse tempo. Então o Senhor está dizendo, esse tempo, essa época, esses dias que nós estamos vivendo, eles são tão óbvios quanto a chuva torrencial e quanto o calor escaldante. Não há nada de oculto, de misterioso, de discreto ou de sutil. Há tudo de patente e de óbvio. E se vocês sabem discernir a previsão do tempo, a meteorologia, então vocês não deveriam ser ignorantes sobre os dias que nós estamos vivendo. Vocês deveriam saber discernir essa época. E, de fato, será que esses dias que o Senhor está exortando as multidões que o ouvem não são muito semelhantes aos dias que nós vivemos? Será que nós também não temos testemunhado a existência de pessoas que são peritas na meteorologia, sabem detectar as oportunidades de negócios dos nossos dias, sabem se a época da política está boa para isso ou está boa para aquilo, se é momento de investir, se é momento de desinvestir, se é momento de plantar ou se é momento de colher, mas são absolutamente ignorantes sobre que momento espiritual nós estamos vivendo? Será que também nós não somos capazes de ver pessoas assim hoje? Peritas nesse tempo cronológico em que vivemos. Momento de plantar, momento de colher. Mas absolutamente ignorantes quanto ao tempo espiritual. A que horas estamos da noite? Quanto tempo nos resta? Isso talvez tenha passado despercebido aos olhos de muitos nos nossos dias, como foi na ocasião em que o nosso Senhor está aqui falando a essa multidão. E por que é assim? Por que o tempo meteorológico era tão patente, tão óbvio aos olhos dessas multidões, mas o tempo espiritual era tão misterioso para eles, tão oculto? Por uma simples questão de interesse. Os seus interesses materiais e terrenos estavam diretamente ligados ao tempo meteorológico. O tempo de chuva é o tempo de plantar. O tempo de ausência de chuva, o tempo da seca, é o tempo da colheita. Então é tempo de plantar, de colher, de vender, de comprar. O tempo do céu atmosférico interferia com os seus negócios, interferia com a sua vida terrena, interferia com o seu dia a dia. Mas o tempo espiritual, o tempo da chegada do reino dos céus, para eles, infelizmente, era absolutamente indiferente. Não fazia diferença na sua vida. Então, há uma diferença de boa vontade. A boa vontade que eles tinham para olhar o céu, discernir o aspecto, discernir a face, olhar para o rosto desse céu atmosférico era uma. E a boa vontade que eles tinham para discernir o momento espiritual era outra, completamente diferente. Por causa dos seus interesses naturais, materiais e terrenos.
Então, não havia disposição em examinar esses sinais do tempo espiritual. E que tempo espiritual é esse? Né? Do versículo aí 56. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Há uma palavrinha aí no original muito importante que eu gostaria de dedicar alguns minutos para que nós consideremos. Não sabeis discernir este kairos. Esse é o termo exato que está aí no original. Nós sabemos, outros irmãos já disseram aqui, mas eu quero gastar alguns minutos com isso, que existem no grego duas palavras principais para se referir ao tempo. Essas palavras são cronos e kairos. E não é por acaso que a palavra que está aí é kairos. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós não fôssemos tão radicais nessa interpretação e entendêssemos sempre que falamos de cronos, então estamos falando de um tempo, portanto, cronológico, né? E kairos, um tempo espiritual. Não é bem assim. Nesse momento, no século I, o ponto em que estava o desenvolvimento do idioma grego, essas palavras já tinham perdido muito daquilo que era a sua distinção original. Elas já estavam chegando num momento em que elas vinham se tornando sinônimos, intercambiáveis. Mas elas não eram totalmente sinônimos, nem totalmente intercambiáveis. Senão a gente não teria, por exemplo, um texto como o de Atos 1,7, se você quiser registrar aí. Atos 1,7, os irmãos conhecem esse texto, o Senhor está dizendo assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que estão reservados, né, para o conhecimento do Pai. Tempos ou épocas. Tempos é cronos, épocas é kairos. Então você tem cronos e kairos no mesmo versículo. Se eles fossem absolutos sinônimos, eles não poderiam estar no mesmo versículo. Então, vamos com calma aí. Eles não são coisas assim totalmente separadas, eles já vinham perdendo as suas diferenças, mas ainda conservavam muito das suas ideias originais. E originalmente, antes dos tempos do Novo Testamento, esse cronos, então, se refere a um tempo, como nós chamamos assim, cronológico. O versículo de Atos é um excelente versículo para nós diferenciarmos uma coisa da outra. Tempos ou épocas. Tempos e épocas. Cronos e kairos. Então, cronos é um tempo cronológico muito bem definido. Podemos dizer assim, cronos é o dia e a hora. Nós já citamos também para os irmãos um princípio importante na interpretação do texto do Novo Testamento, que é o princípio da primeira menção, né? A primeira vez que um termo é usado. Então, se você quiser ver aí a primeira vez que aparece cronos no Novo Testamento, você deve olhar para Mateus 2,7. Quando Herodes chama aqueles reis magos, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, olha que interessante o versículo, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecia. Ou seja, Herodes perguntou para os magos, que dia e que hora? Que dia e que hora que apareceu essa estrela, que vocês sabem que é um sinal do nascimento do Messias. Então esse é Cronos, essa é a primeira menção de Cronos no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, objeto da nossa consideração, Lucas, um grego nativo, né, um falante de grego nativo, diferente de todos os outros autores do Novo Testamento, ele vai usar essa palavra pela primeira vez quando Isabel vai dar à luz. Lucas 1,57. A Isabel cumpriu-se o cronos de dar à luz e teve um filho. Você não vai ver em nenhuma ocasião a palavra usar kairos para a hora do parto, porque é um dia e uma hora muito bem definida. Acabou, está marcado o tempo ali, deu 9 meses, né, acabou o tempo cronológico daquela gestação. Então, a Isabel cumpriu-se o cronos e deu à luz o seu filho João Batista. Lucas 1,57. E o kairos? O kairos, a primeira vez que ele aparece aí no Novo Testamento, você vai olhar para Mateus 8:29. Quando o Senhor vai expulsar aqueles demônios, e eles gritam assim, aquela legião, né, de demônios. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do kairos, ou seja, antes da época. Haverá uma época em que esses demônios passarão uma eternidade em tormento. Esta ainda não era a época, então eles gritam para Jesus: você veio nos atormentar antes do kairos, antes da época? E a primeira vez que Lucas usa essa palavra, e talvez essa seja ainda uma ocasião mais interessante para nós entendermos qual é o sentido
por detrás da palavra kairos, é em Lucas 4, a tentação do nosso Senhor. Quando acabam as tentações, Lucas 4:13 vai dizer assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o kairos, até o momento oportuno. Percebe que a palavra tempo nem está no versículo? Apartou-se dele o diabo até o kairos, até a oportunidade perfeita, até o momento oportuno. Apartou-se dele até o kairos. Conseguiu entender, irmão, a diferença de cronos e kairos? E kairos foi a palavra que o nosso Senhor escolheu para se referir a esta época. Vocês conhecem a chuva, vocês conhecem o sol, mas vocês não são capazes de discernir, de perceber este kairos, esta oportunidade, este momento oportuno. Vocês estão deixando passar uma oportunidade. Vocês não estão percebendo essa época, esse momento. E que momento é esse? Essa é a pergunta. É isso que esse texto, esse trecho, quer nos ensinar. Que época, que momento, que oportunidade é essa que eles estavam perdendo, deixando passar, não estavam percebendo? E a pergunta é: nós estamos percebendo? Nós estamos discernindo estes tempos e estas épocas? Então, muito bem, chegaremos a isso. Como disse anteriormente para os irmãos, vá guardando essas informações, esses fatos na sua sacolinha. O versículo 57 segue assim: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Por vós mesmos é a palavra, o termo mais importante aí desse versículo. Por que por vós mesmos? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Sem a ajuda dos outros, sem a ajuda externa, né? Quem seriam esses outros? Quem seria essa ajuda externa? Os guias espirituais do povo, os escribas, os fariseus, aqueles que o Senhor, por todo esse capítulo anterior, vem censurando. Fala assim: olha, vocês não dependem dos escribas e dos fariseus para saber se vai chover. Vocês olham para o céu, se tiver uma nuvem vai chover. Vocês veem o vento sul, vai fazer calor. Vocês não perguntam para os escribas e para os fariseus. Vocês julgam por vocês mesmos. Então por que vocês também não julgam por vocês mesmos o que é justo? Por que vocês se deixam levar pela opinião deles? Por que vocês permitem que os preconceitos dos escribas e dos fariseus deturpe, nuble o julgamento de vocês? Por que vocês não julgam por vocês mesmos, né? Acreditem nos seus próprios olhos. Vocês têm um dever pessoal e individual para com a verdade. Você se lembra do texto de Coríntios? 2 Coríntios 13:8, se você quiser anotar aí. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Nós, cada um de nós, temos um dever individual e pessoal para com a verdade. Nós temos um dever de julgar por nós mesmos o que é justo. E não somente depender dos guias, dos mestres, ou, no nosso caso aqui, nós, igreja, daqueles que ensinam a palavra. Então comece a abrir os seus ouvidos para essa exortação. Há uma responsabilidade, sim, muito grande, por parte daqueles irmãos que fazem uso deste púlpito aqui, para ministrar, para ensinar a palavra. Os irmãos aqui, advogados, se assim preferirem, podem julgar que os que estão aqui são culpados de 2 crimes, serão cobrados por 2 crimes. O de entender errado e o de ensinar errado, né? Mas, se o irmão que ocupa esse púlpito aqui cometeu esses 2 crimes, o primeiro de entender errado e o segundo de ensinar errado, isso não exime os seus ouvintes de entenderem errado. Por quê? Porque julguem por vocês mesmos o que é justo. Por que vocês não julgam por vocês mesmos? O Senhor está responsabilizando cada um de fazer o seu próprio julgamento. E como é que o Senhor pode responsabilizar cada um pelo seu próprio julgamento? Já foi citado aqui pelo irmão que ministrou, quando falamos da parábola da candeia, né? Quando o Senhor usa essa figura, então, da candeia, foi lembrado um versículo lá de Provérbios, Provérbios 20 e 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se o Senhor nos fez candeias, se o Senhor nos fez luminosos, é porque, em primeiro lugar, Ele nos iluminou
Afinal de contas, nós temos ou não temos luz? Se temos, o mínimo de responsabilidade que temos é enxergar um palmo na frente do nariz, né? Então, por que não julgais por vós mesmos? O espírito de vocês é a lâmpada do Senhor. Ele iluminou os nossos olhos. Nós temos condição de julgar por nós mesmos, não pelas nossas próprias ideias, não pelos nossos próprios conceitos, mas porque o Espírito do Senhor iluminou o nosso espírito. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Temos luz e não temos desculpa. Agora, isso também, por outro lado, não exime o irmão que está aqui. O irmão que está aqui tem duas responsabilidades: discernir corretamente e ensinar corretamente. Então, todos somos responsabilizados. Mas que o Senhor tenha misericórdia, especialmente de nós, os que falamos. Temos duas responsabilidades. Amém? Então, julguem também por vocês mesmos o que é justo. O espírito de vocês é a lâmpada do Senhor. Mas não é impressionante nós considerarmos que proezas são capazes esses guias cegos? Porque o Senhor está exortando justamente os seus ouvintes, as multidões, porque eles se deixam levar por esses guias. Eles não julgam por eles mesmos, eles levam em conta as opiniões preconceituosas dos escribas e dos fariseus. Não é impressionante que esses guias mentirosos, que esses guias cegos são capazes de fazer? Como eles são hábeis em deturpar a visão daqueles que os ouvem? Vamos marcar aí o texto de Lucas e vá rapidamente comigo, por favor, a João 7. Perceba que sutileza e que coisa impressionante esses guias cegos são capazes de fazer. João 7. Final do capítulo, versículos 45 até 49. Qual é a ocasião aí? Os fariseus pegam um destacamento da guarda, mandam alguns guardas buscarem Jesus, trazerem ele preso. E aí, passado algum tempo, voltam os guardas com as mãos abanando, voltam sem Jesus. E aí eles vão perguntar o que foi que aconteceu, como assim vocês saíram para prender e voltam sem o homem? Então, versículo 45, João 7, 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Olha a resposta dos fariseus. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum de nós, fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Permita-me parafrasear agora os fariseus. Sabe que pergunta que eles estão fazendo para os guardas? Estão dizendo assim: guardas, vocês acreditam nos seus próprios olhos e nos seus próprios ouvidos ou em nós? Você acredita mais em mim ou nos seus olhos? É isso que eles estão perguntando para os guardas e querendo que eles respondam: eu acredito mais em vocês. Eu acabei de ouvir esse homem falando. Ninguém jamais falou como esse homem. E qual a resposta deles? Porventura creu neles algum dos fariseus? Vocês acreditam mais em nós ou nos seus ouvidos? Você percebe que Jesus faz a pergunta contrária? A pergunta de Jesus é: por que vocês não acreditam nos seus ouvidos? Por que vocês não acreditam nos seus olhos? Olhem para o céu espiritual, não para esse céu da nuvenzinha e do vento. Olhem para o céu espiritual e acreditem nos olhos de vocês. Acreditem nos ouvidos de vocês. Julguem por vocês mesmos o que é justo. O espírito de vocês foi iluminado. Julguem por vocês mesmos. É isso que diz o versículo 57. Voltemos lá, portanto, a Lucas 12. Por que é que vocês não acreditam nos olhos e nos ouvidos de vocês? A pergunta oposta daqueles guias fariseus e mentirosos. Então ele nos deu esses olhos e por isso nós temos uma responsabilidade individual para com a verdade. E aí seguem esses dois versículos que, de novo, irmãos, não podemos novamente ser desatentos, fazer uma leitura muito superficial, porque agora o Senhor vai contar uma história sobre um adversário, um magistrado, um juiz,
Ele estava falando de chuva e de calor nos versículos anteriores, e agora nós estamos num tribunal. Nós saímos da previsão do tempo para o banco do júri. Que coisa desconexa. Será que o Senhor realmente está falando de coisas assim, totalmente separadas? E eu digo isso, irmãos, porque mais de um dos comentaristas que consultei para essa meditação de hoje, alguns chegam a afirmar, né, não somente a não ver uma conexão entre esses versículos, mas a afirmar que não há. Afirmar que de fato é um assunto desconexo, que o versículo 58 e 59 está separado do resto, é um discurso desconexo de Jesus. Permita-me a ousadia, irmão, lembrando da responsabilidade de entender corretamente, de ensinar corretamente, dizer que não só há conexão, como essa conexão é claríssima. Essa conexão não só existe, como é evidente a conexão dos versículos 58 e 59 com o que ele vinha dizendo antes. Ele está dizendo, então, se o irmão guardou aí na sua sacolinha o que nós viemos dizendo até aqui, está dizendo assim, olha, essa época que vocês não têm boa vontade, não têm interesse de discernir, este kairos, essa oportunidade que vocês não se importam com ela, que é tão clara, tão evidente, tão patente quanto a chuva e o sol, esse tempo é um tempo oportuno, um tempo kairos, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade de se acertar com o seu adversário antes que ele chegue no juiz. Agora nós precisamos parar e nos perguntar de que adversário será que o Senhor está falando? Então, vá colecionando esses fatos. O Senhor está dizendo, esse é um tempo óbvio, esse é um tempo patente. Que tempo é esse? É um tempo de oportunidade de arrependimento e um tempo de oportunidade de reconciliação. Reconcilie-se com o seu adversário antes que ele te leve ao juiz. Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. Livrar como? Reconciliando, né? Para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao merim, o merim te recolhe à prisão. Digo-te que dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Então o que o Senhor está dizendo? Está dizendo às multidões que estão escutando, ou seja, ao Israel daqueles dias, mas também à igreja dos nossos dias, que esse tempo, este kairos, é uma oportunidade de reconciliação. Não chegou ainda um outro kairos, que ele menciona aí no final do versículo 58, perdão, no versículo 59. Não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse é outro kairos. Esse é o tempo do julgamento final e da condenação eterna. Esse é outro kairos. O kairos de agora é a dispensação da graça. É a era da oportunidade. É o momento da reconciliação. Este é o kairos. E quem é esse adversário, então, com quem nós precisamos buscar reconciliação neste tempo oportuno, antes que chegue esse outro tempo de julgamento e condenação eternos, onde não haverá mais oportunidade de reconciliação? Quem é esse adversário? Quem vai nos responder essa pergunta é o livro de Apocalipse. Foi citado recentemente numa das nossas reuniões de compartilhar no domingo pela manhã. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, não precisaremos abrir, os irmãos registrem e sabem o que estão naqueles dois capítulos, são as 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia, escritas então pelo apóstolo João no seu Apocalipse. E algumas expressões recorrentes ali, o Senhor diz naquelas cartas a várias igrejas, tenho, porém, contra ti. E tantas outras vezes ele vai dizer, arrepende-te. Percebe que kairos é esse? Para a igreja, e como era também para o Israel daqueles dias, para as multidões que estavam ouvindo o Senhor. Tenho, porém, contra ti. Você consegue ver quem é o adversário? Nós, por causa do nosso pecado, nos tornamos adversários do Senhor. E ele se fez nosso adversário. Porque somos devedores a uma lei santa e perfeita, que é reflexo do caráter santo e perfeito de Deus. Somos devedores da sua justiça, porque pecamos.
nos fizemos seus adversários. E percebe o que o Senhor está dizendo? E percebe a óbvia e patente conexão que isso tem com os versículos anteriores? O que o Senhor está dizendo é, esta é a oportunidade. É este kairos que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo a última oportunidade de reconciliação com o adversário, antes que ele chegue ao juiz. Antes que ele chegue ao juiz. Esta é a última oportunidade de reconciliação. Aqui o Senhor é o adversário, o juiz, o meirinho, o magistrado, o executor. Ele é quem julgará e condenará eternamente. Antes que isso aconteça, é tempo de reconciliação. Então, procure se acertar com Deus. Procure se acertar com Deus. Que tempo é esse, irmão? Olha aí alguns capítulos para trás. Volte ao capítulo 10. Lucas 10. Versículos 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Porque tem outro tipo de olhos que só enxerga a nuvem que vem do mar, e só enxerga o vento que vem do sul. Mas os olhos de vocês veem outras coisas. E bem-aventurados são os olhos de vocês, porque vem essa oportunidade, vem esse tempo. Pois eu vos afirmo, diz o versículo 24, que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Estes viveram na era da lei. Os reis e os profetas viveram no tempo da lei. Esses discípulos estão vivendo um kairos completamente diferente. Estão vivendo a era da graça, a era da reconciliação. Que coisa preciosa. Profetas e reis aguardaram com ansiedade esse dia. Agora esse dia chegou. Esse dia estava diante deles, em uma pessoa, em um homem encarnado. O dia da reconciliação. Esse kairos chegou. Ansiado por reis e profetas, agora diante dos olhos daqueles israelitas, e eles não viam. Mais do que não viam, desprezavam. Porque o que o Senhor está dizendo nesses versículos que nós considerávamos? O que faltava para eles verem? Simples boa vontade. Por que é que vocês não julgam por vocês mesmos o que é justo? Uma simples disposição dos seus corações para enxergarem aquilo que os reis e os profetas tanto ansiaram. Nos atrasamos para Lucas 10, vamos nos adiantar um pouquinho para Lucas 19. Lucas 19. Aliás, o termo que aparece aí em Lucas 19 é exatamente o mesmo, kairos. Kairos também vai aparecer aí, Lucas 19. (44). E te arrasarão, o Senhor está fazendo uma profecia, né, a partir do versículo 41, quando ele avista Jerusalém de longe, chora à vista de Jerusalém. Diz aí o versículo 42, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o kairos da tua visitação. Não reconheceste a oportunidade. Não reconheceste o kairos. Está vendo que a exortação é a mesma? Tanto nesses versículos, quanto no início do capítulo 13, veremos isso mais adiante, quanto aqui, no capítulo 19. Vocês estão perdendo uma oportunidade. Por simples falta de boa vontade em reconhecer qual é este tempo, qual é esta época, qual é este kairos. Não reconhecestes a oportunidade, o kairos da tua visitação. Então, bem-aventurados, como lemos lá em Lucas 10, podemos voltar lá ao nosso texto. Bem-aventurados são esses olhos que veem mais do que o céu atmosférico, mas veem o tempo espiritual, veem a hora que nós estamos vivendo. Esses outros céus, né? Os céus espirituais que nas palavras do Salmo 103, se você quiser
registrar para ler depois, Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Esse céu que é o reino, o trono do nosso Senhor. Esse céu que dita o momento e a hora que a terra está vivendo. É esse céu que precisa ser discernido, e não o tempo meteorológico. Então digo novamente para os irmãos, não é de se espantar que haja tantos nos nossos dias, assim como nos dias de Jesus, que são tão hábeis para discernir o momento terreno, o céu meteorológico, mas tão incapazes de discernir o momento espiritual. Para esses, nós precisamos lembrar que virá um outro Kairos. Depois dessa era da graça, dessa dispensação onde o arrependimento está ao alcance de todos, virá um outro tempo, que é o tempo em que a lei vai seguir o seu curso desimpedido. Não é isso que está dizendo os versículos 58 e 59? Quando o caso chegar ao magistrado e ao juiz e ao meirinho, se o caso chegar lá, se a reconciliação não for resolvida antes, então vai haver um outro Kairos, uma outra época. E esse é o Kairos em que a lei vai seguir o seu curso, desimpedidamente. Dali não sairás, até pagares o último centavo. Esse é outro tempo. É disso que nós precisamos ser lembrados, para aqueles que não discernirem o tempo do arrependimento. Consulte comigo, por favor, irmãos, o livro de Isaías, para nós vermos com um pouco mais de detalhes que tempo é esse. Isaías, capítulo 11. Isaías 11. Vamos ler apenas os 5 primeiros versículos. Depois dessa era da graça, da dispensação da graça, virá uma outra era. Que era é essa? Isaías 11, versículos 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Que palavras aterrorizantes para aqueles que não se reconciliaram, mas que expectativa para nós, os reconciliados. Nós aguardamos ansiosamente esse dia em que ele julgará com justiça, em que reinará a justiça, em que ele destruirá os perversos. Por que nós aguardamos com confiança e com expectativa? Porque nós fomos reconciliados. Nós reconhecemos o tempo da nossa visitação. Nós nos acertamos com Deus, não por causa de nós. Chegaremos a isso logo logo. A nossa dívida foi paga, não por nós mesmos, mas foi paga. Nós fomos reconciliados com o nosso adversário. Nós reconhecemos esse tempo, então nós aguardamos ansiosamente o dia em que ele virá julgar. Olha que interessante, diz o versículo 4. Perdão, versículo 3. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Nos nossos dias, é assim que todo juiz julga, não é? Ele julga com base no que viram e ouviram as testemunhas. É assim que o juiz julga. Ele não tem outros meios para julgar. Ele não estava lá. Ele não conhece nem a verdade dos fatos que aconteceram e muito menos o coração das pessoas envolvidas naquela disputa. Então ele só pode julgar com base no que viram e no que ouviram as testemunhas. Mas vem um outro juiz, num outro kairos, numa outra oportunidade. E esse juiz não julgará segundo a vista dos olhos, nem segundo os seus ouvidos. Então como que ele julgará? O versículo 4 explica. Com justiça. Perfeita justiça. Não com base no que ouviu nem no que viu, mas com base numa reta, perfeita e inquebrantável justiça. E porque ele julgará e reinará com base numa justiça absolutamente perfeita, então vou lembrar os irmãos de novo de um texto que citamos na quarta-feira passada, Salmo 85, versículo 10.
encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz. Se beijaram. Lembra o que aconteceu nos versículos anteriores? Divisão, conflito, fogo, espada. Não podia haver paz. Não podia haver paz porque havia divisão. Mas agora é uma era de reconciliação. Então haverá um outro Kairos, um outro tempo, em que esse rei reinará julgando não com base no que viu nem no que ouviu, mas com base numa perfeita e plena justiça. E então acabará toda a divisão. Esse é o fim da divisão. Agora sim, reinará a perfeita paz, porque ele julgará com justiça. Então qual é a cena que nós estamos vendo nesse capítulo 12 de Lucas? Eu pedi aos irmãos então para coletar essas informações, esses fatos na sacolinha. Agora vamos tomar todas essas informações e vamos tentar montar a cena. Que cena é essa que o Senhor está desenhando diante dos olhos daquela multidão, dos seus ouvidos? Enquanto é tempo, Jesus está fazendo um apelo. Acerte sua situação com Deus. Reconcilie-se com o seu adversário. E a pergunta é como? Como é que nós podemos nos reconciliar com esse adversário santo e perfeito ao qual nós devemos tudo? Esse juiz também, de acordo com outros textos de Isaías, não podemos ler todos, gastaríamos muito tempo com isso. Esse juiz, diferente dos juízes da época que Isaías denuncia, é um juiz que não aceita peita, não aceita suborno. Esse juiz não pode ser subornado. Então como é que essa situação pode ser resolvida? Se há uma dívida, a dívida precisa ser paga. E que falta de concepção isso pode ser no nosso coração, né? Tantas vezes nós entendemos que a negociação, o assunto da nossa salvação era uma negociação entre Deus e o diabo. Irmão, o diabo está completamente fora dessa equação. Nós não devíamos nada para ele, nem muito menos Deus. O diabo está fora desse assunto. Ninguém devia nada ao diabo. Se nós estávamos, sim, debaixo do reino desse príncipe das trevas, ou nas suas garras, se estávamos debaixo das garras do diabo, é porque estávamos desgarrados de Deus. É uma mera consequência. A consequência de estar desgarrados de Deus é estar nas garras do diabo. Mas o assunto da nossa salvação nada tinha a ver com ele. A nossa dívida, o nosso adversário, aliás, é isso que significa a palavra Satanás, não é? O adversário. O adversário que o Senhor está mencionando aqui em Lucas 12 não tem nada a ver com Satanás, o adversário de Deus. O adversário aqui é ele mesmo. Nós tínhamos uma dívida e uma divisão com ele, para com ele. E essa nossa divisão, essa nossa adversidade para com ele, só podia ser resolvida pelo pagamento da dívida, não tinha outra maneira de resolver. Esse juiz não aceita suborno. Então a dívida precisava ser paga. Mas ela foi. O que é que nos ensina a Epístola aos Colossenses? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a dívida gerada pela lei, que é santa, justa e perfeita porque é reflexo do caráter de Deus. Essa lei gerou uma dívida e essa dívida ele cancelou. O escrito de dívida que era contra nós, pesava contra nós e constava de ordenanças, ele encravou na cruz. Ele encravou na cruz. Então esse é o apelo. Esse apelo fica tão mais maravilhoso vindo dos lábios daquele que ele próprio encravou esse escrito de dívida, não é verdade? Nós ouvimos apelos em tantas ministrações de tantos irmãos, mas aqui é o próprio Senhor Jesus fazendo um apelo. Reconcilie-se. Eu mesmo paguei a dívida. Eu estou a caminho, não é esse tempo, não é esse Kairos, nessa época que nós estamos vendo na vida do nosso Senhor Jesus. Desde os capítulos anteriores, ele está numa jornada, num caminho para Jerusalém. O que ele vai fazer lá? Encravar um escrito de dívida na sua cruz. E é isso que ele está dizendo, vocês não estão vendo. É essa oportunidade, esse é o tempo, e vocês não estão vendo. Essa é a hora em que eu estou pronto para tomar o escrito da sua dívida e rasgar. E vocês não veem. Vocês estão perdendo a oportunidade da sua visitação. Eu apelo a vocês, julguem por vocês mesmos. Vejam com seus próprios olhos aquilo que é justo.
enquanto é tempo, reconcilie-se com o seu adversário. Isso para aqueles que até então, até aquele momento, não criam nele. Mas e para nós? Qual é a advertência, qual é a exortação que nós podemos colher desse texto? Já que nós somos esses, que já se reconciliaram com esse adversário, que já tomaram posse dos efeitos do cancelamento desse escrito de dívida que foi encravado na cruz. Nós somos a igreja de Deus, nós já nos reconciliamos com Ele. Então será que nesse texto não consta nenhuma exortação para nós? Não consta nenhuma advertência para nós? Ora, lembremos então do que o Senhor escreveu para as igrejas lá no Apocalipse. Ele não escreveu para os ímpios lá em Apocalipse, ele escreveu para 7 igrejas, para os seus candeeiros na Ásia. E o que ele diz? Tenho, porém, contra ti. Arrepende-te. Do mesmo jeito que para esse mundo, para os perdidos, nós estamos vivendo uma oportunidade, nós estamos vivendo um kairós, em que há oportunidade para reconciliação com Deus com base no arrependimento, para nós, a igreja, os já reconciliados, estamos vivendo a oportunidade de resolver aquelas questões sobre as quais o Senhor tem algo contra nós. Tenho, porém, contra ti. Tantas vezes, tantos irmãos já disseram aqui, existem 3 coisas que precisam ser resolvidas aqui, antes que o Senhor volte. Coração dividido, relacionamentos inadequados, pecados habituais. Tenho, porém, contra ti. Nesta oportunidade, neste kairós, o kairós da volta do Senhor é outro tempo. É o tempo em que haverá julgamento e condenação. O tempo de resolver pecados habituais, coração dividido, relacionamentos inadequados é agora. Este é o kairós. É esta época. Olhem para o céu e discernam esse tempo. Para nós, a igreja, o seu apelo nessa era da graça é: tenho, porém, contra ti. Arrepende-te. Graças ao Senhor, irmãos, porque este é o tempo da nossa visitação. O Senhor tem visitado a sua igreja. Visitado vez após vez e com o explícito objetivo de continuar nos visitando, até que Ele nos visite pela última vez. E cremos firmemente no Senhor que essa última vez está próxima. Aliás, este será o tema dos nossos encontros, dos adultos, dos jovens, no nosso próximo final de semana. Que nós nos lembremos de orar sobre esse assunto, sobre esses tempos, e nos lembremos que esses tempos não são simplesmente cronos, né? Não será um tempo cronológico que nós teremos nesse próximo fim de semana. Será mais um kairós, mais uma oportunidade em que o Senhor certamente nos visitará. Será que nós estamos prontos, preparados para reconhecer essa visitação, ou será que nós deixaremos passar despercebido? Estaremos mais atentos se vai chover, né? Porque de fato estamos preocupados com isso. O acesso na fazenda fica muito complicado quando chove. Então estamos olhando para os céus e vendo se chove, se não chove, que jeito que está a estrada, que jeito que não está, se vai atolar, se não vai atolar. Mas não nos esqueçamos que acima e além da meteorologia, existe um tempo kairós separado para cada um dos jovens que estarão reunidos na fazenda da nossa irmã, para cada um de nós, adultos e crianças, que estaremos reunidos naquele centro de eventos. Essa é uma oportunidade que não estejamos desatentos, que julguemos por nós mesmos, com os nossos próprios olhos, com os nossos próprios ouvidos, aquilo que é justo. O Espírito do Senhor iluminou os nossos espíritos e nós temos plena condição de discernir. Que Ele fale conosco em mais essas oportunidades e que Ele tenha falado conosco também na noite de hoje. É aquilo que espero firmemente no Senhor. Vamos orar novamente, entregando essa palavra nas suas mãos. Senhor, te somos gratos por este kairós, por esta oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Se há aqui presente entre nós alguém que ainda não se reconciliou contigo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor toque o coração dessa pessoa nessa noite. Que ele reconheça, Senhor, a oportunidade da sua visitação. Que ele reconheça esse tempo de oportunidade,
e de arrependimento. E para nós, Senhor, os que já fomos reconciliados contigo, nós te pedimos, continua, Senhor, nos visitando e falando conosco. Diz para nós, Senhor, por mais que nós tantas vezes rejeitamos ouvir, mas diz para nós o que é que o Senhor tem contra nós. Onde é, Senhor, que nós temos nos feito teus adversários. E nos lembra, Senhor, que este é um kairós de arrependimento. Nós queremos nos arrepender. Te agradecemos, Senhor, porque temos reconhecido essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, uma oportunidade de arrependimento. Por ela, nós te somos profundamente agradecidos. Nos despede, Senhor, na tua paz e nos guarda nesses dias que antecedem esses tempos em que o Senhor novamente nos visitará. Queremos estar atentos a essa oportunidade. Assim te pedimos no precioso nome de Jesus.